Vamos chegar em 2030 com 50% da frota nacional de veículos elétricos. Quando que esses veículos vão ser carregados? Provavelmente à noite. O pessoal vai chegar num condomínio, por exemplo, à noite, 10 horas da noite, todo mundo vai conectar o seu carro a uma estação de carregamento e vai carregar. Sim. Mas a estrutura de energia para fornecimento está preparada? Muito boa tarde, sexta-feira, mais uma entrevista especial de sexta-feira dos 60 minutos. A gente vai falar de inovação, de carro elétrico, mas não vamos falar de Tesla. Vamos falar um pouco de Tesla com certeza, mas não vamos falar do carro elétrico da Tesla, porque tem carro elétrico sendo desenvolvido em Criciúma. É uma história que a gente já contou no 48 há 5 anos, quando o 48 estava nascendo ainda, a gente já contou essa história, que é o carro elétrico da Satic, que teve novidades agora. Eu vou falar assim, depois a gente vai abrindo esse assunto. Vamos falar da Inovatz, que é o núcleo, que é o projeto que está trazendo esse carro elétrico para Criciúma. E para falar sobre isso, recebo aqui no programa, para essa entrevista especial, o Clauber Marques e o Adelor da Costa. Mais um Adelor aqui na Som Maior, falando aqui, dessa vez falando sobre inovação. Clauber, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Adelor. Boa tarde a todos. Vamos começar pelo histórico. Eu lembro, me marcou muito em 2017, porque foi uma das grandes, se não a primeira grande matéria do 48, que foi lançada em agosto de 2017. Foi essa matéria que a gente fez com vídeo e tal, do carro elétrico da Satic. Mas quando é que começou esse projeto? Ele já começou como Inovatz ou começou com carro elétrico e deu tão certo que criaram um núcleo em volta dele? Então, a Satic ela tem o DNA, né, a inovação. Então, esse projeto ele iniciou em 2017, mas ele já é algo que vem sendo construído dentro da instituição. Então, com os cursos da área de engenharia elétrica, engenharia mecânica, os cursos técnicos, o próprio curso de manutenção automotiva, e começou a despertar esse interesse e entrar nessas novas áreas da tecnologia, envolvendo inclusive a parte de veículos elétricos. Sempre olhando, né, para aquilo que está vindo de futuro, o que a gente tem de avanço no que diz a tecnologia, questão de baterias, questão de motorização, a própria conversão dos veículos elétricos. Então, com esse intuito, a gente abriu lá na Satic esse espaço onde seria trabalhado os veículos elétricos, que até então se chamava Núcleo de Mobilidade Elétrica, e a gente tinha um projeto Inovatz, que era o veículo de conversão. Sim. Esse nome deu tão certo que em 2022 a gente trouxe esse nome Inovatz para o núcleo, e hoje se chama Núcleo Inovatz de Mobilidade Elétrica. Então, essa é um pouco da história, né, do que a gente almejava lá atrás com a parte de mobilidade elétrica e o que vem se concretizando. O nosso primeiro projeto em si foi realmente o veículo de conversão, que era um veículo que era um motor a combustão. A gente transformou ele para um veículo 100% elétrico. Então, a gente vem aprimorando esse trabalho, inclusive com novas tecnologias mais atuais, que estão mais direcionadas à parte tanto de ensino quanto à aplicação rodoviária, né, que é o nosso principal objetivo. Esse motor convertido, o motor foi convertido porque, assim, falando rapidamente, a gente vê conversões, por exemplo, tinha um carro a gasolina e fizeram o motor flex de fábrica, então não é exatamente uma conversão, é um motor feito para isso, mas ok. Mas tem a conversão para gás. Mas o gás é diferente, mas é combustão ainda. Vai lá uma vela, tem o gás, pega fogo, faz boom e o pistão vai. Então, é a mesma coisa com combustíveis diferentes. O motor elétrico, pelo que eu já pesquisei, até pela ascensão da Tesla, ele não tem nada a ver com motor a combustão, né? É um negócio mais com bobina, é eletricidade que faz ele girar, não tem pistão. Como é que se converte um motor de um para o outro? Então, a relação de conversão de veículo para elétrico, a gente tem 2 caminhos. Que é a hibridização, onde a gente mantém o motor a combustão e adiciona um segundo motor elétrico, que esse, por sua vez, vai trabalhar em cima de um campo magnético, para gerar, então, a energia de movimento através de rotação e transmitir para caixa de transmissão, rodas, e aí tem diversas opções. Certo. No caso do projeto Inovatz, é uma conversão totalmente elétrica. A gente elimina o motor de combustão. Elimina. Exatamente. Então a gente remove o motor a combustão e insere simplesmente um motor elétrico. Então o veículo ele é 100% elétrico. O motor ele foi criado na Satic ou ele é um motor que ele já existia talvez para algum outro projeto de carro elétrico? Talvez seja o mesmo motor que a Tesla usa, não sei.
Então, para o projeto de conversão do nosso veículo, a gente procurou o máximo de nacionalização possível. Tá. Então, a gente trabalhou em parceria com a WEG, que é uma empresa catarinense, e ele não é um motor de prateleira. Ele é um motor comercial, já existe outras aplicações para esse tipo de motor, mas o dimensionamento em si, potência, torque, é um projeto específico para esse projeto. Sim. Então, foi desenvolvido em parceria com a WEG esse dimensionamento de potência que o veículo espera. Ou seja, tu pegou um motor que já existia, num projeto que já existia e pediu para fazer, não, é isso aqui, eu gostei, mas não é isso aqui que eu preciso. Eu preciso menor aqui, maior aqui, mais torque e tal. Exatamente. E aí a WEG fez sob medida para isso que... se hoje eu chegasse lá na WEG, eu quero comprar o motor X, ele não existe na prateleira da WEG. Ele precisa ser por encomenda. Sim. Então a gente deu as características, preciso de tanto de potência, tanto de torque, e para isso a gente partiu lá da curva de potência original do motor. Porque a ideia da conversão é deixar ele o mais próximo do original possível. Então a gente poderia chegar nesse projeto e colocar um motor muito mais potente, porque a conversão elétrica ela permite isso. Eu tenho um produto de volume muito menor que ele proporciona uma potência maior, que é o que a gente vê ali nos carros da Tesla, né? Aquele torque de arrancada que o pessoal se apaixona muito no carro elétrico. Isso é possível. Mas a ideia que a gente vem tratando é realmente proporcionar a conversão como uma modalidade que daqui a pouco vai ser comum no nosso dia a dia, como é a conversão para GNV, por exemplo. Sim. Então a gente tem que trazer o mais próximo da originalidade do veículo possível. Os carros elétricos... Eu nunca dirigi um Tesla, uma experiência que eu quero ainda. Mas, pelo que eu já vi de alguns carros elétricos, eles não têm... como ele não tem motor a combustão, ele não necessita de câmbio, né? Ele pode simplesmente aquele motor girar cada vez mais rápido, não precisa das engrenagens, das marchas e tal. Esse K prata, que é o que a Satic está usando, ele foi mantida a caixa de marcha para ficar mais parecido? Ou ele é um motor que ele não tem troca de marcha, ele só vai acelerando linearmente? Então, a gente manteve a caixa, mas a gente não efetua as trocas de marcha. Então, a gente travou o câmbio numa marcha específica. Inicialmente, inclusive, a gente estava com a terceira marcha em utilização. Então, era só na posição de terceira marcha e fizemos os primeiros testes. Para a relação de torque ficou excelente e a gente atingiu uma velocidade máxima de aproximadamente 80 km por hora. E até 2021, que foi o ano passado, a gente tinha essa condição. Certo. Então, com as atualizações do projeto deste ano, a gente viu a possibilidade de colocar a quarta marcha. Então, hoje a gente está com a quarta marcha alocada nesse projeto e a gente tem aí aproximadamente 110 km por hora de velocidade máxima. Então, no caso, a quarta marcha está ali para aproveitar, como tu mesmo falou, manter o carro, mas tu entra, ela já está ali, está presa ali. Tu não vai lá e põe a primeira, não? Não. Hoje, se você entrar no veículo de conversão Inovatis, você nem vai ver a alavanca de câmbio, ela não existe. A gente removeu ela, a gente colocou ali um console que virou um porta-objetos, então ampliou o console do veículo, e aí essa comutação a gente faz direto lá na parte do cofre do motor. E a ré? A ré, então, é tudo controlada pelo inversor de frequência. Então, o motor elétrico, ele é controlado pelo inversor, que seria o componente que faz o controle de torque, aceleração, e isso tudo é programável. Sim. Então, o motor elétrico, ele permite a inversão de giro, diferente de um motor a combustão, que ele gira sempre no mesmo sentido e entra a caixa de marcha para fazer a inversão. Sim. O motor elétrico, não. A gente tem uma chave que inverte essa chave e o motor muda de sentido de giro. Uma outra questão, tu falou dos carros híbridos, que são muito mais comuns. E pelo menos o carro que eu já dirigi, que era híbrido, ele lembrava muito algumas tecnologias da Fórmula 1. Que tu tá freando, ele tá carregando a bateria, tu tá andando com o motor, passa de uma velocidade ou uma subida, tal, que ele precisa de mais força, ele liga o motor a combustão. E aí tu vê, tem um gráfico ali no carro dizendo, que tá indo para a bateria, que só a bateria tá alimentando, ele é bem didático o carro. Existe essa tecnologia também nesse carro? Por exemplo, tem algum alternador ou algo semelhante que vá recarregando a bateria enquanto ela vai andando? Sim, ele tem um sistema de regeneração, que é o freio regenerativo, porque todo que é o KERS da Fórmula 1, né? Isso. Todo motor, ele pode ser um consumidor de potência, como pode ser um gerador. Sim. Então, quando a gente está num processo de frenagem, ele faz a regeneração. Então, o nosso sistema, sim, ele tem o processo de regeneração de energia. Tá, agora vamos para o próximo passo. Custo disso. Pela tecnologia que já vem sendo trabalhada nesses anos, 5, 6, 7 anos,
já dá para ter uma ideia de quanto seria para eu pegar um meu carro, por exemplo, e colocar um motor elétrico desse para trabalhar com ele? Hoje nós temos diversas tecnologias no mercado disponível. A tecnologia que a gente tem no nosso veículo de conversão hoje é um motor assíncrono, trifásico. Então ele é um motor que ele não tem a maior eficiência disponível no mercado. Existem tecnologias mais avançadas, que hoje são os motores de imã permanente e os motores de fluxo axial. Tá. Nós já temos projetos nesse sentido aí para o próximo ano, mas o que a gente tem hoje nesse veículo é um motor assíncrono. Um sistema de tração com esse motor, inversor, parte de acionamento, ele está gerando aí em torno de uns R$20 mil. O que impacta muito no valor da conversão ainda é o sistema de bateria, que aí vai depender de quanto é a autonomia que você pretende, né? Hoje um veículo comercial, normalmente eles utilizam o assoalho do veículo para alocar a bateria. Então eles pegam o assoalho inteiro do veículo e fazem um pack de baterias muito grande. Hoje a gente tem no nosso veículo um pack compacto, vamos dizer assim. Ele dá uma autonomia de aproximadamente 50 km pelos testes iniciais que foram realizados até então. Sim. Que vai depender muito da potência do veículo, o regime de aceleração e desaceleração, se tem muito morro ou não, né, se é um circuito mais plano. Então depende muito da autonomia. Um pack que a gente está utilizando nessa configuração, ele gira também em torno de uns 20, 25 mil reais. Então a gente está falando de custo aproximado aí de 45 mil reais apenas de equipamento, fora questão de mão de obra, questão de adequação com o CREA RT, né? Porque assim como a conversão de GNV, precisa de algum responsável. Claro. E aí isso também a gente vem trabalhando no Núcleo Inovatis, que é a questão de legislação. Nós até recebemos há uns 2, 3 meses atrás uma visita do CREA, porque também é uma preocupação. O CREA já vê isso como um horizonte próximo, o mundo das conversões de veículo para elétrico, mas aí existe a preocupação, quem que vai ser o responsável técnico por essa conversão? Então a gente vem trabalhando também a questão de legislação com referente à conversão elétrica. Por R$20 mil já é um valor bem acessível, levando em conta os benefícios. Hoje em dia, pelo menos, abastecer carregando na tomada é sensivelmente mais barato do que até o gás, porque o gás subiu muito ultimamente, né? Então até a conversão com gás já está sendo muito questionada na hora de botar na ponta do lápis. Esse projeto ele já está numa fase comercial, por exemplo, já existe procura do mercado por essas conversões, já existe um negócio aí, ou ainda está mais na fase acadêmica, tentando ainda montar um produto, um projeto, um serviço que possa ser comercial? Então, em 2017, a gente tinha um primeiro objetivo que era criar um veículo elétrico que a gente conseguisse rodar com ele. A gente iniciou o trabalho, eu e o Clauber, em 2020, justamente migrando para uma parte mais técnica, onde a gente utilizasse toda a parte, né, que a gente tem de regulamentação nacional, internacional, toda a parte de veículos elétricos, para que a gente pudesse criar um projeto realmente seguro e confiável para que a gente pudesse trafegar nas ruas. Isso hoje ainda é fase de projeto. A gente roda com o veículo nas ruas, né, nas vias públicas, com uma placa de experiência. Então, a gente consegue fazer esse processo para ter a validação do projeto em vias públicas. Mas ainda ele está num caráter acadêmico. E a gente está fazendo essas validações. O veículo de conversão da SATIC, esse ano agora, a gente está concluindo o projeto para que ele possa entrar na frota da SATIC. Então, ele vai entrar como um veículo da frota. E a partir disso a gente vai começar a ter mais validações de rodagem. Alguma questão que possa aparecer com o fato do veículo estar sendo utilizado diariamente, problemas até na adaptação do próprio motorista, quem vai dirigir, a forma como vai dirigir. Então tudo isso agora a gente está colocando em prática, né? Uma das questões que a gente fala sempre, né? Dentro do processo de conversão, existem várias etapas que precisam ser seguidas. Desde o processo de liberação, qual vai ser o procedimento, até envolvendo até um possível socorro. Ocorreu um acidente com um veículo elétrico. Qual é o procedimento que o bombeiro vai precisar seguir? Quais são os riscos disso? Porque ali tu está trabalhando com uma alta tensão, está trabalhando com algumas questões que tu não vai ter lá no veículo a combustão. Sim, então essa é uma preocupação. Que a gente já viu algumas vezes com celular, e eu já vi também com carro, tu pega uma pedra numa bateria, tu falou que foi a nossa alha. Pega uma pedra numa bateria,
uma bateria, dependendo de como pegar, pode pegar fogo na bateria? Claro. Então, acaba sendo algo que a gente precisa sempre estudar, como que ela vai ficar alocada no veículo, de uma forma mais segura, justamente para garantir o quê? A máxima segurança para quem está dentro do carro, para quem está ocupando mesmo. Sim. Questão de manutenção. Eu estava pensando aqui, enquanto estava explicando, estava pensando aqui na manutenção que um carro tem. É basicamente do motor a combustão, né? Porque tu troca o óleo do motor. Óleo de roda, eu nunca ouvi falar. Eu sei que tem uma hora que o rolamento estoura, tu troca o rolamento, mas tu não troca o óleo troca a pastilha de freio que não é do motor. O resto, óleo, combustível, é tudo do motor. Tem uma manutenção necessária, periódica, para um motor elétrico, como tem para o motor a combustão? Essa é uma questão até que a gente está rodando em paralelo lá na SAT, que a gente tem o curso de manutenção automotiva. Sim. Então, em 2017, com o início do projeto, isso também já era uma visão para trazer essa tecnologia para o curso, porque a gente sabia que já era algo que estava, né, desenhado para que esses técnicos que estão se formando na área automotiva, eles tenham que também ter aptidão para a parte elétrica de alta tensão para estar trabalhando e fazendo as manutenções dos veículos elétricos. Então, hoje as grades dos cursos técnicos que são voltados à área automotiva, ele já tem dentro da matriz veículos elétricos. E aí tem todo um procedimento. Esse procedimento vai desde o equipamento, a ferramenta isolada que tu vai utilizar, precisa trabalhar com luva. Hoje o técnico que está se formando em manutenção automotiva, ele já tem que sair com a NR10. Que é uma norma específica para a parte de trabalhar com os veículos elétricos. Isso acaba sendo exigido, tanto residencial quanto elétricos. E dentro disso, a manutenção básica do veículo ela continua. Então, continua tendo ainda as manutenções na parte de suspensão, amortecedor, o plano de manutenção, tudo isso acaba sendo voltado. E dentro da parte elétrica também precisa ter algumas verificações. É claro que não é um motor, uma máquina térmica como tens lá no motor de combustão interna. Sim. Onde tem mais peças móveis, precisa ter uma manutenção ali periódica, mais atuante. O motor elétrico ele acaba, de certa forma, sendo mais simples no caso da manutenção. Mas o veículo elétrico ele continua tendo a questão de manutenção. Hoje a gente tem uma demanda lá dentro da SAT que é bem bacana, que é a solicitação desses alunos formados no técnico para atuar dentro das concessionárias. Porque as concessionárias, hoje na nossa cidade, a gente já tem comercializando veículos elétricos. Sim. Então, para fazer manutenção desses veículos, tu precisa ter uma formação específica, precisa ter veículos elétricos na grade e precisa também ter o curso de NR10. Então, processo bem bacana que a gente está alinhando para a formação dessa mão de obra que já sai atuando lá no mercado. Vocês falaram de conversão a combustão para o elétrico, do 0 ao 1000, direto. Já foi feito, estudado, tentado a conversão para um veículo híbrido, colocar um motor elétrico junto ao motor a combustão, como é mais comum hoje em dia os carros comerciais? Então, a hibridização ela é um processo que fora do Brasil ela já é comum, mas ela é mais presente principalmente em veículos 4x4. Tá. Porque a gente precisa manter o motor de combustão e adicionar um segundo motor. Então a gente precisa de espaço para isso. Normalmente a hibridização ela ocorre no eixo cardan, que é o que leva o movimento de rotação para as rodas traseiras. Sim. Então existem os carros comerciais normalmente puxam na frente direto, então exatamente. Liga o eixo direto sem o cardan. Então é um pouco mais complexo. Já existem motores próprios para serem instalados nos eixos cardan. A hibridização ela é muito forte nos veículos pesados, não em veículo de passeio. Sim. Então existem já sistemas de tração próprios, né, um segundo, terceiro, quarto eixo já híbrido para instalar em caminhões, por exemplo. Isso já existe. Uma outra questão, a gente está numa época, numa era, digamos assim, de muito incentivo pro ESG, pro não poluente. Então, os carros elétricos vêm, além de toda a tecnologia que é muito interessante. Até o fato de não ter marcha já é muito legal, né? Tu não tem que ficar trocando marcha, ele tem uma aceleração linear. Mas vem também com esse carimbo do ecológico. Por conta disso, existem benefícios para conversão de carros em elétricos ou até para construção de carros elétricos? Aí eu digo benefício tributário, benefício de algum programa de fomento do governo, do BNDES, para incentivar esse tipo de pesquisa. Existem benefícios, incentivos monetários para esse tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida? Então, existe o programa Rota 2030 do governo, que é um programa de incentivo a sistemas de tração
que venha substituir os motores de combustão. Tá. Então é um programa que ele vem aí num radar de 70 milhões de investimento para os próximos 5 anos. Tá. Inclusive, nós da SAT que participamos de um edital recentemente, na 15 dias nós recebemos aí o resultado positivo, nós tivemos aprovação, e é onde a gente vai fazer a eletrificação de um trator elétrico, por exemplo. Com relação ao sistema rodoviário, teria que se enquadrar dentro de um projeto desse de fomento. Tá. Né? Mas a ideia do Rota 2030, ele vem sim de encontro à questão de redução de emissão de CO2, né? Porque isso um movimento mundial. Sim. Então, em 2021, né, teve um acordo entre 200 países que a meta é até 2030 reduzir 45% na emissão de CO2. Sim. Então, a mobilidade elétrica ela vem muito forte para contribuir com essa redução. Então, o marco mundial é que em 2030 se chegue aí próximo a 50% da frota mundial sendo veículo elétrico. Então, vem assim um movimento muito forte nesse sentido. Tu falou do trator elétrico, é algo que a gente tinha anotado aqui para não esquecer de falar. Esse trator, ele está sendo construído inteiro ali na SATIC ou também é um projeto de conversão? Tratores que já existem e estão sendo convertidos em elétrico? Então, é um projeto que ele foi aprovado agora. Então, a gente vai iniciar os trabalhos agora em 2023. Ele é um projeto que vai ser em parceria com a Budni, que é uma empresa aqui da nossa região. Também, né? Então, foi um projeto escrito em parceria que a gente conseguiu uma aprovação aí de recursos próximos a 2 milhões. Então, nós vamos pegar uma linha de tratores da Budni e fazer ele totalmente elétrico. Então, é um projeto do zero, não é simplesmente uma conversão. Vai ter toda uma alteração estrutural, de chassi, então isso envolve bastante cálculo, né, para sustentar esse sistema de tração, sistema de baterias. Então, a gente precisa dimensionar isso tudo do zero para depois de 24 meses, que é o prazo desse projeto, a gente ter um produto comercial. A ideia é que a empresa, que é um dos objetivos desse edital, consiga colocar isso na carta de produtos e consiga comercializar esse trator. E o foco é para grandes empresas, grandes indústrias do agronegócio ou para agricultura familiar, para aquela pessoa que tem um tratorzinho para cuidar da sua fazenda? Esse projeto que a gente está desenvolvendo é para agricultura familiar, então é um trator de 50 CV de potência, que é muito aplicado na agricultura familiar. Visto as pesquisas com a empresa parceira, é o que eles têm de carro-chefe para esse tipo de aplicação. Sim. Um outro projeto também que a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista é carro de competição. Inclusive existe uma Fórmula 1 elétrica hoje, que é a Fórmula E, que tem grandes nomes que não estão mais na Fórmula 1. O Felipe Massa correu, o Luiz Razia, que já passou pela Fórmula 1 também. O Burt, se não me engano, Luciano Burt também já passou por ali, mas acho que o Razia dos brasileiros é o mais destacado na Fórmula E. Como é que é um motor de competição elétrico? É o mesmo motor que está no K, que virou símbolo do projeto, ou tem uma configuração diferente? Então, esse projeto, ele entrou lá no Núcleo Inovatis como também uma forma de motivar os acadêmicos e os alunos, porque eles se interessam muito por essa questão do racing, de levar para a pista, de fazer uma aprovação lá. Então, dentro disso, a gente pesquisou, né, algumas formas de a gente entrar nesse mundo, e aí a gente chegou até a questão até das próprias Olimpíadas, que tinha como marca trazer o kart elétrico. Certo? Isso era uma meta que eles tinham. Então a gente, vamos tentar ingressar então na parte do kart. Então a gente entrou um pouco mais no mundo do kart, primeiramente iniciando com motor a combustão. E aí a gente começou a estudar, é bem complexo a questão, a gente olha assim, um kart é simples e tal, mas tem bastante questão envolvida, então a gente tem bastante apoio quanto a isso. E aí a partir desse movimento a gente começou a estudar também com o sistema de tração da WEG para um primeiro protótipo, e a gente já fez algumas validações. Motor, propulsão 100% elétrica, um pack de bateria, e daí conversor e também inversor e também um motor para que a gente possa ter o desenvolvimento dele na pista. A gente fez até alguns testes já, né, com um piloto que já é um piloto profissional, e ele se apaixonou pelo projeto, a gente gostou bastante. Ele conseguiu tirar hoje na pista, né? Ele conseguiu tirar tempo aí que ele tira com kart de competição realmente de ponta, e foi um feedback bem positivo. E a gente vem estruturando esse projeto cada dia mais. Hoje a gente já está com um novo pack de baterias e a gente está com um novo sistema de tração também para fazer um segundo modelo. A ideia sempre desses projetos é sempre fazer a validação deles, deixar compatível com a categoria, né, como o Clauber mencionou anteriormente.
Não adianta a gente colocar o motor de um Camaro num veículo popular, a gente precisa fazer as equalizações e isso também está funcionando lá no kart, justamente para ficar competitivo e dar a disputa que deve ocorrer lá dentro da pista. Dentro disso, a gente também vai seguindo todas as normativas, parte técnica, parte de segurança, e a gente tem a intenção, né, já tivemos um primeiro aval aí da federação para que a gente possa ingressar com eles em competições. Certo? Então, levando o kart para a competição, a gente começa também a fomentar mais essa questão do veículo elétrico para competições dentro do mundo do kart. Então, é uma proposta bem bacana. E o mais interessante desse projeto é que ele motiva o aluno. Então, o acadêmico que está lá estudando, os bolsistas, eles querem deixar pronto para ir testar na pista, eles querem dar uma volta, então isso é bem motivador. Imagina, eu já tô louco para dar uma volta com esse kart aí, cara. Uma tecnologia que se desenvolve dentro desse âmbito, ela pode ser a tecnologia que a gente vai aplicar depois lá no veículo de conversão, lá no trator. Então, tudo isso a gente vai alinhando. Então, o grande diferencial da SATIC em desenvolver esses projetos são um alinhamento com a parte educacional, dentro dos cursos técnicos, dentro da graduação, até lá os pequenininhos, né? Esse ano a gente recebeu o pessoal do infantil lá. Eles olham o carro elétrico, eles ficam assim, abismados, e eles querem saber, eles querem perguntar. Então a gente envolve a parte da mobilidade, desde o ensino infantil até a pós-graduação lá na SATIC. Então isso é o mais bacana, e isso é o que une a gente, né, de informações e tecnologia para que a gente possa ir desenvolvendo os projetos. Sim, e inclusive, tu falou agora, muita gente não sabe, mas a Fórmula 1, além de ser um esporte, o pessoal acompanha e tal, cria muita coisa que a gente vê nos carros hoje. O ABS foi criado na Fórmula 1. Mais recentemente, a borboleta, que os carros mais esportivos têm, aquela troca de marcha atrás do volante, foi inventado na época do Senna, era na alavanca. Hoje em dia é tudo na borboleta, às vezes tem uns até que são automáticos, mas então são tecnologias que vão vindo. E para fechar, inclusive, eu queria trabalhar um pouco a futurologia com vocês. A gente acompanha todas as notícias, a Tesla, a BMW tem o carro elétrico, a Ford já tirou os carros populares, o carro que vocês usam não existe mais aqui no Brasil. Então, assim, ele tirou para focar nos carros de valor agregado mais alto e já investir nos carros elétricos. Isso a gente já ouve falar da Ford faz 3 anos trabalhando nisso, a Volvo está muito forte nisso. O que vocês esperam para frente desse mercado? A gente vai trocar tudo por carro elétrico? A gente vai chegar num ponto daqui 10 anos, por exemplo, em que só vai ter carro elétrico à venda? A gente vai ficar mais nos híbridos, como tem hoje, e não vai mais ter carro a combustão? O que vocês imaginam para o futuro? O que é plausível de pensar? Porque a imaginação pensa tudo, mas será que é possível mesmo, é provável que a gente tenha só carro elétrico na rua? Então, isso carece ainda de muito desenvolvimento. Existe, mundialmente falando, uma energia gigantesca sendo desempenhada para que isso ocorra. Como eu falei, em 2030 é um marco de 45% de redução de emissão de CO2. E nesse mesmo acordo fala que 2050 quer-se chegar a próximo dos 100%. De elétrico 100%? Não, de redução de emissão de CO2. De emissão, sim. E aí a mobilidade elétrica, ela vem atuante muito forte nesse sentido, porque os veículos a combustão, eles emitem muito CO2, né? Sim. O que ocorre é que ainda existe por trás do veículo uma necessidade de desenvolvimento de estrutura. Porque se a gente analisar, por exemplo, vamos chegar em 2030 com 50% da frota nacional de veículos elétricos. Quando que esses veículos vão ser carregados? Provavelmente à noite. O pessoal vai chegar num condomínio, por exemplo, à noite, 10 horas da noite, todo mundo vai conectar o seu carro lá, uma estação de carregamento vai carregar. Sim. Mas a estrutura de energia para fornecimento está preparada? Não, hoje ela ainda não está. Então existe ainda um desenvolvimento nesse sentido. É uma tendência mundial muito forte. A gente acredita realmente que daqui a pouco não vai ser mais ofertado o veículo a combustão nas concessionárias. Você vai lá, vai comprar um elétrico novo, e que a tendência mundial vem muito nesse sentido, mas ainda a tecnologia tem que desenvolver para proporcionar isso. Então, os tipos de projeto que a gente desenvolve lá na SATIC vem nesse sentido, de desenvolver a tecnologia para que isso seja possível. A gente tem, por exemplo, a Delor estava falando do kart. Nosso kart que a gente tem hoje em andamento, que já foi testado, ele pesa 80 quilos a mais do que um veículo de competição de ponta, e ele vira o mesmo tempo. Então, a tecnologia, ela proporciona, assim, uma relação... Ou seja, o motor é mais forte do que o normal. Isso. A gente tem agora já para 2023
um segundo modelo de kart com um motor que é ainda um pouquinho mais potente, só que o que a gente tem hoje pesa 40 quilos e o novo pesa 13 quilos. Nossa. Então a tecnologia ela vem desenvolvendo muito rapidamente, né, para proporcionar que isso seja possível. Então, respondendo à tua pergunta, sim, a gente acredita que daqui a pouco a realidade vai ser de elétricos. E o que tu falou é muito bom. O gargalo é muito mais no abastecimento do que na tecnologia do motor, né? Exatamente. O tempo de carregamento, porque hoje, por exemplo, a SATIC tem uma estação... Imagina se num prédio residencial, qualquer prédio, não só um prédio com uma estrutura mais antiga, tal, qualquer prédio hoje em dia, se todos os carros da garagem colocarem o carro para carregar, vai cair a luz do prédio sim. Hoje na SATIC a gente tem uma estação de carregamento com 2 tomadas de 22 kW cada uma. Então a gente tem 44 kW sendo fornecido só para uma estação de carregamento, que dá para pôr 2 carros. Sim. Então, se a gente pegar um transformador que é de 69 kW, se a gente botar 2 estações de carregamento dessa, já vai cair a energia daquele transformador. Então, se pegar um condomínio que tenha metade da frota elétrica, provavelmente hoje a gente precisaria de uma subestação só para tocar o sistema de carregamento. Então, a questão de gerenciamento da demanda desse carregamento também é uma realidade. Hoje a gente já tem na SATIC também projetos sendo desenvolvidos com relação a essa questão de gerenciamento, que é até uma metodologia de conclusão de curso que a SATIC implementou, né, que é o ECC. Em vez do aluno fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, ele desenvolve um ECC, que é um empreendimento de conclusão de curso. Tá. Então tem lá 2 alunos, né, que são formandos hoje do curso de engenharia, que estão fazendo aí um sistema de gerenciamento dessa demanda de energia, já avisando um possível mercado aí que vai existir. Sim, eu lembro há 10, 11 anos que era a discussão que a gente tinha na rádio com empresários e tal, que a indústria do sul catarinense não pode crescer porque não tem abastecimento. Então a energia continua sendo um gargalo. E energia solar nesses veículos, hoje em dia, pela tecnologia que tem, não tem como, né? Não gera energia suficiente para manter o carro andando, por exemplo, né? Existem alguns protótipos já que eles fizeram assim, um painel solar por cima do teto do veículo e tal, rodando. Mas o que ele consome ainda é maior do que ele gera. No máximo ele dá uma segurada. Isso mesmo. Cara, que baita papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Conversei com o Clauber Marques, coordenador do projeto do carro Inovatis, que é esse K prata que você vê aí adesivado andando por aí. Qual que é a cor da placa? Só para o pessoal ter certeza que é o K certo. Verde. Uma placa... fundo verde ali. Muito bom. A placa verde é um carro experimental ainda. E recebi também o coordenador do Núcleo de Mobilidade, o Adelor Felipe da Costa. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa foi mais uma entrevista especial dos 60 Minutos. Se você está acompanhando pela rádio, vá ao canal de 60 Minutos, que está lá a entrevista completa. Provavelmente a entrevista maior do que foi na rádio, porque na rádio a gente tem limitação de tempo, no YouTube não tem. E se você gostou dessa entrevista, passe para os amigos, para a família, para aquele seu amigo que está de olho num carro elétrico, está de olho num carro híbrido, mostra para ele como é que funciona e também confira as outras entrevistas especiais que a gente tem aqui no canal de 60 Minutos. Um abraço, até mais.